O narcisismo é quando uma criança, na infância já, ela sentiu uma vergonha tão profunda e tão intolerável para a própria psique dela, que ela chegou à conclusão, caceta, eu sou o pior ser humano que existe no planeta Terra. E ela sentia isso de uma forma física e emocional, com tanta regularidade, com tanta frequência, que a psique falou, eita, 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 você não vai aguentar isso, não. Vou te ajudar. Eu vou te ajudar a pegar essa coisa que você considera um lixo e você vai matar o seu eu antigo. E você vê os narcisistas contando a história, é isso que eles contam. Eu era aquela criança, eu me sentia o pior ser humano na face da Terra. Um belo dia, algo dentro de mim falou, então, não vou mais ser isso aí. Eu não vou ser essa coisa. Eu nunca mais vou ser isso. Eu vou deixar isso para trás. E aí a criança... eu estou começando a me emocionar, né? Porque é triste essa história. É triste ser narcisista. A criança, ela começa a criar um falso eu. Porque ela acha que tudo que ela é nunca vai conseguir amor. Aí, a partir daquele momento, ela sabe que ela é uma fraude. Então, apesar de que o falso eu só serve para ganhar validação, ela sabe que ela não merece essa validação. E aí é o drama da pessoa narcisista, tá? E eu não me importo de... Começa de criança. Isso. Chegou na adolescência, essa pessoa não construiu nenhum senso de eu, cara. Como é que se constrói um senso de eu? Você tem que consultar o seu eu real, que é onde está a sua bússola interna, que diz sim e não. A bússola fala com a gente através da dor também. Então, quando essa criança sentiu vergonha, era uma dor. O que isso estava querendo falar para ela, o que a psique estava querendo falar para ela, é que alguém tinha que olhar aquela dor. Só que a criança não consegue fazer isso. E não tinha um adulto. Então, a criança é obrigada a dar para nós. Toda criança precisa de um adulto, não tem um adulto, sabe? Cara. E o processo é, sinto a dor, vem um adulto, ele espelha a minha dor. Ou seja, ele fala, nossa, você está sentindo isso? Nossa, é válido. E aí ele processa a minha dor. Ele conversa comigo, ele me dá uns beijinhos, ele fala que tá tudo bem, não sei o quê. De tanta experiência repetitiva assim, eu introjeto, eu sugo para dentro da minha psique esse processo com os meus pais. Aí eu começo a fazer para mim mesma. Você entendeu? Aí eu não preciso mais dos meus pais para ficar regulando as minhas emoções, para ficar falando que eu tenho valor, que eu existo, não sei o quê. Quase uma receita de bolo, né? Você faz junto com alguém. É isso, é isso. Né? Tem uma hora que você já faz sozinho. Pronto, você tem um exemplo. E não é só exemplo que você viu, você teve a experiência repetitiva de viver aquilo. Ah, mamãe vem. Ah, papai vem. Ah, mamãe vem. Ah, papai vem. Tá bom. Introjetei a experiência. Mas tem dias que eu ainda quero a experiência como era. Todos nós, amiga, todos nós. Tem dias que eu quero que minha mamãe venha e fale, ou meu papai fale, o que parte. foi? Todos nós temos o nosso momento de vulnerabilidade, né? E sempre teremos esses momentos. Mas eu digo assim, a gente consegue ser a primeira pessoa que se acolhe, né? O que acontece com pessoas do grupo B dos transtornos de personalidade, histriônico, borderline, narcisista e antissocial, é que eles não conseguem introjetar uma pessoa dentro deles para ensinar. Então, eles chegam na fase adulta com a mesma sensibilidade, o pior, que eles tinham na infância, porque ainda acumulou-se décadas de trauma. Meu Deus. Você entendeu? Então, são perfis de personalidade que, quando eles sentem dor, eles fazem a mesma coisa que uma criança faz. Eles precisam de outra pessoa para regular. Então, o narcisista, ele chega na fase adulta não tendo a capacidade nem de regular as próprias emoções. Então, quando ele fica mal, ele vai ter que precisar de procurar uma pessoa para essa pessoa regular ele. E isso é extremamente cansativo para quem está por perto, sabe? Porque, tipo, você é um adulto, você se regula e outra pessoa fica... Não se regula. Não se regula, caceta, mano. Você literalmente está cuidando de uma criança. Você entendeu? E no corpo de uma criança, beleza. Né? Criança precisa e tudo bem. No corpo de um adulto, beleza, até a página 2, porque a gente tem a nossa vulnerabilidade, como você falou. Que é normal. Mas até a página 2, né? Passam anos e anos e anos e anos e anos, e você continua num relacionamento com uma pessoa que ainda é assim, não dá, né? É exaustivo. E o narcisista também, ele vive dissociado. O que quer dizer dissociado? Tá? O que é dissociação? Dissociação é quando a mente vai embora do corpo assim, e volta. Essa desconectada, todo mundo faz, tá? Então, sabe quando você está dirigindo, aí o cérebro vai não sei para onde. Opa, onde é que eu estava?
Você tá ali, mas não tá, né? Isso. Então, essa é uma dissociação. Ou quando você tá cansado, às vezes parece que os sons ficam mais longe, sabe? Você foca num lugar e aquele ponto você viaja. Pronto, Sim. pronto. Todo mundo dissocia. É normal, ok? Todo cérebro dissocia. Só que a gente percebe que alguns cérebros dissociam mais do que outros cérebros, né? E quando se trata de transtornos de personalidade... Com licença. Quando se trata... Oh, chegou o cafezinho, hein? Oh. Eba. Quando se trata desses transtornos de personalidade, a pessoa, ela dissocia, porque lembra que eu falei que ela sacrificou o eu real dela? A criancinha dela? Então, ela criou um falso eu. O falso eu é uma fantasia. Então, ela tem que dissociar. Ela, a partir da infância, ela tem que viver na fantasia. É. Então, o narcisista, ele sofre de dissociação constante também. E aí, Porque aí nessa dissociação ele busca quem ele era? Eu não entendi essa... É que assim, o motivo. O que se ele tá buscando? digamos assim, quando a pessoa não está dissociada, ela está no corpo. Aham. Se o narcisista estiver no corpo dele, ele vai sentir as emoções. O que está no corpo do narcisista? Vergonha. Culpa, vergonha, 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 Ah, vergonha, entendi. vergonha, vergonha, vergonha. Eu não sou isso, eu não sou isso. Eu sou a fantasia. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu só não sou nada disso, não sou nada disso. Eu sou não sei o quê. Você entendeu? Esse é o falso eu. Essa fantasia que ele cria. Então, Ele na verdade, prefere viver aí. ele Isso. busca essa dissociação, é isso? Ele literalmente cria um alter ego porque ele não gosta de quem ele era. Ele acha que criando um alter ego agora tudo vai ser novo. Você entendeu? Só que ele não pode voltar para a realidade. Que a ficha cai. Que a ficha cai e ele tem estrutura para isso? Não. O que ele vai fazer se ele sentir aquela vergonha que ele não sente desde os 4 anos de idade? Do nada, agora. Ele vai querer cometer suicídio. Então, o que acontece? O narcisista não só não aprendeu a se regular, então até na fase adulta ele precisa que alguém venha e regule ele não tem um senso de eu. Porque ele não tem aonde consultar o que faz e não faz sentido para ele. Porque ele não pode voltar para si. Então, ele tem que constantemente ir para a fantasia. E a fantasia é literalmente só, você está me validando? E agora você está me validando? E agora você vai me validar? E você vai me dar atenção? É só isso. Então, ele não tem senso de eu, ele não sabe quem ele é e ele não sabe o que ele sente. Ele não se valida por si mesmo, né? Isso, Que- não sabe. Que é o nosso, assim... É o que a gente busca na maior parte do tempo e, eventualmente, a validação alheia. O dele é o contrário. Isso. E assim, vamos deixar muito claro, todo mundo precisa de validação, tá? Não tem nada de sujo ou doentio de você querer receber atenção. Se você não recebe atenção, filho, você vai ter muito transtorno mental, entendeu? Se você nunca recebe atenção, Sim. não é normal isso. A gente exato. não tem que ficar tirando sarro das pessoas que buscam atenção, não é isso. Não vai se identificando nessa parte achando, meu Deus, eu sou. Isso, Não, porque até não, aí gente, todo mundo Não, precisa. todo mundo. Isso. Carência não é transtorno narcisista. Isso. Você pode ser uma pessoa carente, querer carinho, querer atenção. Pronto. Né? Aí o que acontece com a pessoa narcisista? Essa fantasia que eu falo é conhecida na psicanálise como a defesa da grandiosidade. Eu tô sempre certo, eu sou sempre bom, você tá sempre errado. Não, foi bem assim, eu não lembro disso não, você tá distorcendo. Ah, você é muito sensível. Todas essas coisas que eles falam pra gente pra invalidar o que de fato aconteceu, porque o que de fato aconteceu vai contra a fantasia. E o cara tem que manter a fantasia de qualquer jeito, porque se ele não manter, ele vai entrar em contato com o eu real dele. Com tudo que o eu dele carrega, ele não pode, né? Então isso aqui é uma defesa. Defesa, grandiosidade, eu tô certo, tu tá errado. Deixa eu reescrever a realidade, Não, tô certo, tá errado, Cria não, uma tô certo. realidade paralela. Isso, exatamente. E aí, enquanto essa defesa estiver funcionando, ela vai funcionar. Então, agora a gente está entrando no esquema do tratamento. Então, a defesa tá lá. Pá! Terminou o relacionamento. Opa, a defesa deu uma baqueada. Se eu sou uma pessoa perfeita, como assim que eu terminei um relacionamento e tenho problemas? Isso não condiz com a minha autoimagem. Mas tinha aquele cara, né, que me dava atenção, deixa eu mandar uma mensagem para ele. Aí eu começo a receber atenção. Voltou a grandiosidade. Então não vai ser esse um baque que vai fazer essa pessoa estar pronta para lidar com o fardo emocional que o eu real dela está carregando. Se essa pessoa daqui a pouco, leva a rejeição desse outro cara, cai de novo. Não, alguma coisa está errada. Eu sou incrível. Isso aqui está muito esquisito. Não, tá. Mas aí daqui a pouco o amigo dá atenção para ela. Sabia que era só um momento. Tá tudo certo.
Então, o que acontece com a pessoa narcisista patológica é que, enquanto ela não levar baque o suficiente para quebrar a grandiosidade dela, se alguém der atenção, se alguém der validação, se o negócio voltar ao normal amanhã, ela não vai entender o transtorno dela. E pessoas nesses baques, pessoas narcisistas, buscam terapia. É isso que o pessoal não entende. Terapia está cheia de pessoas narcisistas. É que a gente não identifica essas pessoas como tendo transtorno de personalidade narcisistas, porque elas estão, eu estou sofrendo com relacionamento, eu estou depressiva. E a gente acha que o narcisista é só o eu estou sempre certo, só que você pode estar sempre certo sendo a vítima. Sim. Então a pessoa vem para terapia. Veja como o outro me magoou, veja como o outro é cabeça dura, veja como o outro... Isso. Então, os narcisistas vão para a terapia. Só que eles vão para a terapia enquanto vítimas. Sim. Para que você restabeleça a grandiosidade deles. O narcisista que está pronto, talvez, para usufruir de um tratamento terapêutico, é aquele que teve tanto baque ao longo de um período de tempo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a esposa, ele perdeu os pais, ele perdeu o emprego, ele foi para cadeia, ele perdeu não sei o quê, perdeu. Quando é tanto baque que ele mesmo não consegue mentir para si, aí ele entra no estágio do narcisista oculto, que ele grandioso é quando está tudo dando certo, né? Eu estou certo, você está errado. Depois dos baques, ele fica neurótico. Ele sente a vergonha, ele sente a inferioridade. E tem uma correlação positiva entre narcisismo vulnerável e ideação suicida. O pessoal fala que narcisista não comete suicídio. Não quando ele está no estágio grandioso dele. Quando ele tem os baques, tem uma correlação positiva entre isso e depressão e ideação suicida. Quando ele perdeu tudo 10 milhões de vezes, ele sabe que ele é narcisista e ele não acha que isso é incrível. Porque quando o narcisista descobre que ele é narcisista, a primeira coisa que ele faz é ler aquilo de acordo com a narrativa interna dele. Então, qual é a narrativa? Sabia que eu era especial. Então, realmente, eu sou narcisista, eu sou diferente. Nossa, eu sou um narcisista consciente. Uau! Eu sou incredible! Porque eu sou um narcisista consciente. Então, mesmo ele recebendo o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, a primeira coisa que a personalidade dele vai fazer é então deixa eu ver um jeito de enxergar isso como superioridade. Enquanto ele está nesse estágio, ele não está pronto. Entendi. Você entendeu? Entendi. Os narcisistas que eu vejo, que tipo, você vê, esse não tá achando o narcisismo dele o máximo. Eles estão em terapia tipo há 5 anos. Depois que tem um canal. Isso. Tem deles que estão há 20 anos e tal. Esses que estão tipo há mais de 5 anos em terapia regular são os que eu falo, claro, eu tô do lado de cá, né? Eu não tô lá. Mas eu já vi pessoas muito narcísicas mudarem comportamento e é por isso que eu falo isso, tá? Esses estão tipo em terapia no mínimo 5 anos. Os outros, o Nameless Narcissist, que é um deles, ele fez um vídeo, acho que ontem mesmo, que ele falou, gente, vou explicar por que narcisista não consegue ser vulnerável. Quando eu venho aqui para o canal e falo, gente, eu sou um narcisista e tenho dificuldade em ser vulnerável. Veja como eu estou confessando isso para você. Estou sendo vulnerável. Até ele fala, não interessa o que eu faço, sempre vem uma voz falando, você está fazendo isso para performar. Você quer validação, você quer validação. Você está na internet porque você vai ser um narcisista especial, porque você é consciente. Mas é assim para todo mundo. Tá? Qualquer pessoa que tem um transtorno de personalidade, que tem uma fala interna muito forte, vai ser anos para você ir reconstruindo isso, né? E o que acontece que no caso da pessoa narcisista, é muito doloroso o transtorno dela, para ela e para os outros. Quando eu digo que é doloroso para ela, não é porque ela sofre com o que ela fez com você, porque ela não tem acesso a essas informações. É que ela sofre com o fato de que ela não é perfeita. Que ela perdeu tudo e que não estão achando ela o máximo. Isso. Então, tipo assim, quando ela comete um erro com você, não é que ela sofre porque, putz, cara, eu machuquei a Cris, cara, eu machuquei a Cris. Pode até ter isso, mas é muito no inconsciente. Tem culpa, mas é muito no inconsciente. Num primeiro momento, a pessoa pensa, peraí, eu machuquei a Cris. Isso quer dizer que eu não sou perfeito. O quê? É nesse sentido. Você entendeu? Então, eu falei tudo isso para dizer, não dando esperança para as vítimas,
Porque eu acabei de descrever que é um longo processo para a pessoa narcisista estar pronta para terapia. E orientando as vítimas a sempre seguirem a sua bússola. Não interessa se o seu narcisista aparece falando que está em terapia amanhã. Você entendeu? Porque ele passou por todas essas perdas. Ele chegou no estágio de reconhecer o narcisismo e não achar o máximo. Ele já está há um tempo naquilo para você ver que ele está mudando o comportamento. Porque falar eu estou em terapia um monte de gente faz, de vários transtornos. Correto? A única coisa que interessa é o comportamento, né? Então, eu não quero dar esperança para as pessoas. Não espere o seu narcisista, mas se você é a pessoa narcisista, e se você segue os canais dos narcisistas diagnosticados, 100% de todos eles, eu nunca vi nenhum falar o contrário, eles concordam. Não espere a sua pessoa tóxica mudar. Você tem que vazar. Eles falam. Eles falam. Você entendeu? E eles falam. Unicamente quando você teve todos esses colapsos, essas perdas, aí você está pronto para começar um processo. Mas para você, narcisista, que se identifica, se você se identifica com tudo isso que eu falei, aí a gente chega no estágio que é o seguinte, eu discordo da tendência que a gente tem... Peraí, Fica à vontade. de demonizar o narcisista, mas eu vou falar... Deixa eu explicar isso melhor, tá? Porque é muito fácil demonizar. Esses comportamentos, né? Se você já lidou com uma pessoa assim, você realmente vai pensar, meu Deus do céu, né? Sim. Mas, então, eu não estou minimizando o impacto que essas personalidades têm nas pessoas, porque é de acabar com a sua saúde mental durante anos. É isso, tá? E se você tiver a sorte de conseguir se distanciar, parabéns para você. É uma vitória. É uma vitória real, porque é uma lavagem cerebral, uma dor que só por Deus. Só que quando a gente fala, ela é o Satanás, ele é o Satanás, eu estou fazendo duas coisas. Primeiro que eu estou dando muito poder para essa pessoa. Eu recuso a falar que minha mãe me destruiu. Entendeu? Meu pai me destruiu. Ninguém me destruiu, não. Eu passei por um processo doloroso, e enquanto adulta é minha responsabilidade ressignificar, e foi isso que eu fiz. Agora eu olho para minha história, eu não vejo uma história triste. Todo mundo tem sua cruz. Sim. Eu não vejo a minha história como uma história triste. E eu não darei poder a outras pessoas de me destruírem. Então, eu não vou vê-las como deuses do mal, gênios da maldade. Você Senão a entendeu? pessoa ganha duas vezes, né? Mano. A pessoa ganha duas vezes, porque ela fez o que ela queria com ela e fez o que queria com você. Exatamente. Não, com você faz o que você quiser, comigo não. Isso. Não me destruiu coisíssima nenhuma. Isso. Porque ela vendo o reflexo que ela deixou na sua vida, ela se sente vitoriosa de novo. Exatamente. Agora, claro, né? Você fala isso pra alguém que tá saindo de um relacionamento com uma pessoa narcisista, ela vai pra tua cara e fala, haha, tá. Porque ela se sente perfeitamente destruída. Sim. Mas eu vou olhar pra essa mulher, pra esse cara, pra seja lá quem for, e eu falar, eu sei como é que é, porque eu já estive lá mais de uma vez. Eu sei como é que é. E eu sei que você não tem razão nenhuma pra achar que você vai superar isso. Mas se você entrar na internet agora, você vai achar literalmente milhões de vítimas de narcisistas que superaram. Então eu não vou falar pra você que você não vai superar. Você vai. Você entendeu? Porque nem você sabe a sua força. E isso vai te mostrar. Isso vai te mostrar a tua força. Então, essa é a primeira razão que eu discordo com essa demonização dos narcisistas. Mas não é minimizando o impacto deles, tá? A segunda razão que eu discordo é porque, historicamente falando, nós já tivemos casos de transtorno de personalidade considerado intratável. O transtorno de personalidade narcisista, a outra razão que eu discordo em estigmatizar tanto, é porque aí parece que ele é feito de um negócio muito diferente dos outros transtornos. E não é. É uma vergonha profunda no meio lá, que causa mecanismos de defesa de projeção, racionalização, fantasia e vários outros mecanismos de defesa que a gente conhece há 100 anos. Você entendeu? Se você pegar os sintomas do narcisista, os sintomas têm tratamento. É a pessoa chegar num estágio onde ela está aberta para passar pelo tratamento. Então, apesar de que eu acho que ainda vai, por causa do próprio transtorno que faz com que a pessoa não queira assumir o erro dela, eu acho que a gente vai continuar com essa dificuldade ainda das pessoas narcisistas buscarem tratamento por um bom tempo. Mas eu quero convidar quem teve esses colapsos, sabe? Quem já perdeu todo mundo, quem não está mais infernizando a vida de ninguém porque está sozinho. Quem está passando pelo vale da sombra da morte. Você que é 0,5%, não interessa ser 0,5%. Eu acho que tu tem que achar informação. Você entendeu? Porque qual é a coerência de eu falar, esse bando de narcisista nunca faz tratamento de forma séria. Aí, tipo, eu mesmo falo pro cara,
não, você não pode fazer tratamento de forma séria. Sendo que ele pode ser um dos perfis que pode ter um pouco de melhoria. Sim. E eu não tô aqui para falar para você que esse pouco de melhoria não é válido para você. Porque ele pode ser muito válido. Ainda mais para pessoas que estão casadas com pessoas narcisistas. Ou tem um ex-narcisista e tem a guarda compartilhada com o filho. Nossa. É muito útil você saber que o cara tá fazendo o tratamento. Não porque você vai voltar para ele, mas porque vai ser menos infernal. Ele tá buscando melhorar. Isso. Eu ia falar pro filho dele, mas talvez não. Isso. Não sei se não- pelo filho, entendeu? Isso. Ou se por ele mesmo. É. Deixa eu perguntar uma coisa, a gente já volta para o assunto, mas uma curiosidade. Tem alguma possibilidade, eu não sei se isso faz sentido ou não, do narcisista, como você disse, né? Ele, se deixa de ter aquilo, aí ele cai e leva o baque, né? Existe a possibilidade do narcisista ele estabelecer para ele mesmo uma vida de expectativa baixa, para que a expectativa baixa seja sempre cumprida? Tipo assim, não corre o risco de me decepcionar, porque eu quero muito pouco da vida. Sim. A gente vê um narcisista sendo perfeccionista e não conseguindo atingir, ou já colocando muito baixo as expectativas Porque dele. se eu preciso de pouco, eu nunca sofro, né? Isso. Então, tem diferentes formas de você chamar Que atenção. loucura. Tem 10 milhões de formas de você receber validação. Então, tem aquela narcisista que só anda com pessoas ricas, porque ela quer ser vista com pessoas ricas. E tem aquela narcisista que só anda com pessoas pobres, porque ela tem mais dinheiro do que eles. Quer se sentir melhor. Isso, em ambos os casos, você está recebendo validação. Você entendeu? Então, tem várias formas. E tem a pessoa narcisista que pode ter dinheiro, mas se faz de pobre, porque daí ela vai receber validação por ser uma pobre humilde. Então, tem 10 milhões de formas de você arranjar um jeito de você ser validado. Então, parece que é só esse padrão. Não, qualquer padrão que a pessoa é a mais isso, ou mais aquilo, ou mais não sei o quê, ou mais facilmente vai receber validação. Aquela pessoa que só anda com gente bonita, porque daí reflete nela. Aquela pessoa que só anda com gente feia, porque reflete nela. Né? Então, tem 10 mil formas de você receber essa validação.